Então, segunda parte da aula, análise de conteúdo com a professora Wanda Palmarella. Então, gente, deixa eu voltar aqui, porque acho que eu tenho que compartilhar, né? Acho que eu tirei da tela. Não, tá aí ainda, né? Não tá aí. Vamos. Não está projetando, né? Tela cheia? Agora foi. Então, agora nós vamos apresentar essa atividade prática que eu falei para vocês, né, dessa oficina de análise de conteúdo, que foi ministrada pela professora doutora Antônia Paredes, na Universidade Federal da Paraíba. Então, ela pediu que a gente escolhesse um texto de uma revista, e nosso grupo escolheu esse daqui, Sexo, Remédio contra o Estresse, de Flávio Gicofatti. 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 Deixa eu tentar abrir aqui, aquela hora abriu o hiperlink. Aqui. Então, estão visualizando, né? Nós fizemos a leitura só uma folha, tá vendo? Então, sexo, remédio contra o estresse. E aí, começamos a fazer a leitura, identificamos frases que tivessem um sentido, um significado, que é justamente para buscar esse campo semântico, né? O que é que esses trechos, essas falas, essas entrevistas querem trazer para a gente. Aí a gente começou nesse momento aqui, nós fomos identificar essas unidades de registro, também chamadas de unidades de análise, unidades de significado, tá? E aí nós começamos a separar por tracinhos, separamos esses por tracinhos, por barras, né? Esqueçam ainda essas letras aí, esses códigos. Esses são os códigos que nós utilizamos. Depois, naquele momento, a gente estava identificando mais assim, palavras ou frases curtas, que tinham sentido ou significado. E aí a gente fez esse inventário aqui. Colocou aqui desse lado essas unidades de significado, que a gente chama que é o inventário. Aí nós trouxemos todas as palavras aqui nessa coluna, do meu lado aqui, a coluna esquerda, e depois nós fomos buscar, agrupar do lado de cá, na outra coluna, por campo semântico. Então, nós buscamos identificar as palavras, qual o significado, qual o campo semântico, né, qual o tema, né, que elas estavam trazendo para a gente. Então, falar de sexo, que aí tem aqui o sexo, carícias eróticas, nós agrupamos, né, por esse campo semântico. Mundo etéreo, relação sexual de boa qualidade, leveza para o corpo e a mente, entrega às zonas erógenas. Bazelas, remédio, estresse, preocupação, já estou lendo o lado de cá, certo? Porque na primeira coluna a gente colocou todas as palavras que apareceram lá, palavras ou frases curtas. E na outra nós colocamos por campo semântico, certo? Então, o outro campo semântico foi mazelas, remédio, estresse, preocupações, tensões, malefícios. Eu estou lendo já uma parte do campo semântico, a coluna do campo semântico. Mazelas cotidianas, dificuldades financeiras, problemas de saúde, dilemas do país, caos, conflitos diários. Aí nós identificamos também estilo de vida, efeitos na saúde, atenuação, estilo de vida, mudança no estilo de vida, massagem, esporte, meditação, lazer. Aí fomos aqui dietas compulsivas, levar a vida, relaxamento, tudo que estava relacionado com esse campo semântico, estilo de vida, nós trouxemos para cá, das palavras que estavam nessa primeira coluna, tá? Nós identificamos sentimentos também, comunhão, solidão, silêncio interior, simplicidade, manipulação, acho que repeti ali, dominação, libertação, conhecimento, preencher expectativas, experiência, busca da perfeição, autoconhecimento, lúdico, responsabilidade. E depois nós fizemos esse quadro, em que na primeira coluna nós trouxemos novamente o campo semântico, que estava lá, de cada um, e em relação ao sexo, traziam o quê? Falavam de forma favorável, falavam de forma desfavorável ao sexo, e também, às vezes, neutra, né? Nem estava um nem outro. E aí, a partir daí, nós identificamos o nome dessa categoria, que são subcategorias, como práticas sexuais cotidianas, e que seria a categoria, e a subcategoria seria favoráveis, desfavoráveis e neutras. Isso é o nosso olhar, viu? A nossa interpretação é diferente numa tarde de uma oficina de uma forma bem superficial.
Aí trouxemos tudo aqui. Aí depois, sobre o campo semântico mazelas, em cima, que nós trouxemos aqui na primeira coluna, nós identificamos que tinham questões psicológicas, biológicas e econômicas relacionadas às mazelas. E aí nós criamos a categoria Efeitos do Sexo no Alívio do Estresse, com essas respectivas subcategorias aqui. Quais são os efeitos? Efeitos psicológicos, efeitos biológicos e econômicos. Isso aqui é uma forma foi bem simplesinha, mas é que eu quero mostrar as tabelas que ela orienta. O estilo de vida, nós identificamos que tinha estilo de vida saudável e não saudável. Sentimentos com relação ao sexo, tinha positivos, negativos e neutros. E outras descrições, que não estavam muito relacionado com o objetivo que nós propusemos lá na prática. E aí, essas outras descrições é algo também que a gente tem que se preocupar, porque são assim, são trechos ou frases que não estão relacionados, né, com o nosso objetivo, com o que a gente se propôs a investigar com o próprio pressuposto. E aí a gente tem que ter cuidado porque se tiver muitas outras descrições, é porque a entrevista ela foi frágil, a técnica também ela pode ser questionada. Tá? Então, por isso que é importante que a gente se aproprie do nosso objeto, do nosso referencial, que a gente elabore questões bem direcionadas, que a gente faça a entrevista bem feita e que a gente aplique a técnica de uma forma também bem fundamentada, para evitar ter o mínimo, né, de outras descrições. E aí é importante, aqui agora, ali a gente fez o quê? A gente desmembrou, não foi? Nós desmembramos o nosso texto, nós recortamos em unidade de registro. Quando a gente tinha dúvida, a gente voltava lá no parágrafo para ver se ia, para entender melhor, para ver se ia entrar em uma e outra subcategoria ou categoria. E aí nós fizemos aqui agora uma codificação. Esses códigos aqui, ó, é a parte do código da codificação. Então, por exemplo, a gente utiliza as primeiras letras das categorias e a primeira aqui da sub. Então, por exemplo, para práticas sexuais favoráveis, a gente coloca o PS e o Fzinho minúsculo, PSF. Então, aí eu volto no texto e vejo quantas PSFs tem lá, 20 unidades de análise. Então, eu tenho que saber quantas unidades de análise tem, até para eu saber qual é a que é mais forte, qual que é mais representativa, isso aí tudo a gente tem que estar fazendo essa análise, certo? O que é mais evidente, assim, nessa técnica, né, nos nossos resultados. Ela também sugeriu que a gente fizesse uma descrição dessas categorias. Categoria 1, compreende as unidades de análise, relaciona as práticas sexuais. Engloba 3 subcategorias, fazendo um total de 31 unidades de análise temática. Quando a gente fazia o modelo de dissertação e tese como monografia, né, aquele texto sem os manuscritos, ficava até mais fácil a gente apresentar, mas agora já fica mais complicado, né, porque a gente tem que apresentar os resultados em formato de manuscrito, e geralmente a gente pula um pouco essa parte daí. Agora, essa parte aqui, às vezes, as revistas pedem, então é bom você ter guardado, certo, no seu banco de dados, porque se houver a necessidade, aí a gente tem. E aí eu preciso, se eu disse lá que naquela unidade, que aquela primeira categoria, né, subcategoria, tinham 20, nessa subcategoria favoráveis aí, tinham 20 práticas sexuais favoráveis, eu tenho que apresentar aqui, contar, ó, e mostrar as 20, tá vendo? E aí vai, aí tem que colocar a quantidade de cada um. E aqui as referências, mas que foi Bardan, Bauer Gauss, que é quando a gente, Gaskell, né, quando a gente fala de pesquisa qualitativa com texto, Coutinho, Maria da Penha Lima Coutinho e Evelyn Saraiva, Dezinho Lincoln, Romeu Gomes, Minayo e Denise de Oliveira. Agora eu quero mostrar para vocês, antes de finalizar aqui, a da minha tese e depois o do projeto que a gente, rapidamente, para a gente finalizar. Eu trouxe só de uma entrevista aqui, essa parte inicial. Aí eu já trabalhei com cores, na época da oficina, ela ensinou a gente a pegar nem tinha muito essa questão de computador, a gente não tinha muita prática,
Aí a gente tinha que colar a entrevista no papel ofício, em um papel pautado, eu colava no meio, aí ficava as duas abas. Aí o código que você achava, aí você como se você dividisse o texto no meio, a entrevista. Aí o código que você achava do lado direito, você colocava desse lado, do esquerdo, você vê um trabalho, é cool, é horrível, gente. Agora não, agora é tudo mais fácil e cada um vai ver a sua facilidade, a sua destreza, entendeu? E criar aí essas. Não tem uma regra fixa, você fica à vontade. Aí, aqui só a primeira entrevista, ela toda aqui desse lado, ó. Tá toda desse lado aqui na sequência da entrevista. Por que eu não separei por questão? Porque geralmente a gente separa por questão, porque foi questão única. Fale-me sobre a vivência da violência na sua família. Aí eu trabalhei aqui essa entrevista toda, ó. Então, eu fui lendo. Aqui é o meu recorte, não, aqui é uma unidade de significado, a unidade de registro. Aqui, ó. Tá vendo meu inventário da entrevista 1? Eu fiz com as 19 entrevistas. Aí, a vivência da violência da minha família é muito triste. Aqui, para mim, tem um sentido, né? Não tem um sentido o que ela falou para mim? Eu entendo que ela disse que a vivência da violência da família dela é muito triste. Ela está trazendo a tristeza aqui. São coisas que acontecem e você não pode fazer nada. Aí foi outro que eu separei. Essa foi a entrevista mais frágil que eu falei para vocês, que foi a primeira. Quando você reage, você se torna uma pessoa ameaçada. Aí eu fui separando. Depois, aí eu fui colocando cores do que eu entendi. Então, por exemplo, aqui eu percebi que estava falando de sentimentos, aqui eu estava falando de decisões, de questão de você não pode fazer nada. Então, aí eu fui colocando. Aí depois eu peguei tudo que era vermelho, vermelhinho aqui, ó, que falava de sentimento, medo. Eu me sentia uma pessoa vigiada, amedrontada. Aí tudo que tinha de medo, de sentimento, eu trouxe para cá. E eu consegui identificar que qual é o campo semântico desses trechos, são sentimentos. Esse daqui, decisões e ações, que eu botei de azulzinha. Convivência com a mulher, convivência com o agressor, vivência da violência, do lado de cá, né, que eu já estou lendo, os campos semânticos. Aí eu fui agrupando, peguei tudo das cores cá e jogando para cá. Serviços assistenciais, certo? Motivos, perspectivas de mudança. Aí aqui foi dar um. Pode falar, Gabi. Esse inventário aí você colocou essa primeira coluna na ordem que você foi encontrando? Aqui é a entrevista toda, ó. Na ordem, né? Tudo que Na você ordem. grifou, você vai colocando na entrevista com as cores, né? É. E depois você Joga, agrupa por cor. agrupa por cor, entendi. Aí agrupa por. Só que assim, quando você já vai fazendo essa aqui mesmo, quando eu já estou fazendo, eu tenho que ver se tem um sentido que a pessoa fala, e eu já vou vendo, eu já vou escolhendo as cores. Aí eu acho que aqui é sentimento. Então, para sentimento, eu vou usar vermelho. Aí já vou usando, porque já vai adiantando, né? Pode falar. Só fiquei com uma dúvida em relação a essa divisão, porque, ao meu ver, por exemplo, ali, ó, tem uma frase que ela colocou aqui: me sinto uma pessoa horrorizada por não poder fazer nada. Não é um sentimento também? Não seria um sentimento também? Por exemplo, Mas aqui mas só que está muito relacionado com a impotência em relação ao que ela pode fazer ou não naquela situação. o sentimento de impotência. Mas por que eu escolhi isso? Porque eu voltei na entrevista para entender o contexto. Eu fiquei nessa dúvida também, com essa ambiguidade aí sua. Entendeu? Pois é, na hora Mas aí eu voltei a ler o texto todo, e o que ela estava mais forte ali, naquele momento, não era o sentimento em si, mas era essa questão de não poder fazer nada, entendeu? Como familiar de uma mulher que estava vivenciando uma violência. Aí você escolhe se vai ser para o sentimento mesmo cá ou lá, certo? Certo. Porque eu lembro da aula do professor Adriano, né? Que ele falava que quando, de certa forma, pudesse entrar em duas categorias, né? A gente poderia juntar, não sei, se era esse caso, professor. Não sei se o senhor se referia a isso, né? Mas, assim, de ficar justamente essa dúvida e acabar podendo ser colocada em dois desses campos aí. Veja, vou responder porque você está me perguntando. Não é a questão da exclusividade, é uma premissa. Então, não deve estar em duas categorias. Você tem que fazer uma escolha assim, entende? E é uma escolha arbitrária, sabe, Leonara? Que a Ivanda está colocando. A gente vai olhar no contexto e buscar o melhor sentido de comunicação daquele trecho.
que é mais ou para sentimento ou para decisões. Como você é autor, eu acho que tem que ter em mente isso. É sempre arbitrário, é sempre uma escolha do analista. Então, se você busca isso como sentimento, é isso que você entendeu lá quando você volta no contexto, todas as vezes que você classificar alguma coisa dessa forma, isso também vai estar em sentimento. Agora, o que eu coloquei é que quando isso é recorrente, essa ambiguidade, aparece várias vezes essa ambiguidade, a não sei se é sentimento, a não sei se é desilusão, ou decisão. Então, o melhor, talvez, não seja uma categoria sentimento, quer dizer, né, um campo semântico sentimento e decisões. Talvez esse campo semântico, não é o caso desse aí, estou fazendo uma abstração. É como se o campo semântico ele não tivesse muito bem delineado. Aí a gente precisa ampliar esse campo para que dê conta daquilo que aparece o tempo todo se comunicando de duas formas, ou então perceber que existe uma terceira forma de classificar aquilo e colocar aquilo em um outro local. Entende? Então, não tem uma precisão. Acho que essa ideia, talvez, que possa percorrer vocês ainda que estão começando o processo analítico, quem já tem um caminho, mas ainda está amadurecendo ainda mais, é que não adianta, não tem uma precisão jamais, tá? Isso é muito, assim, de uma certa coerência, tá mais no campo da coerência, tá mais no campo, assim, de quanto mais, acho que Wanda coloca isso muito bem, quanto mais a gente tem assim, leituras prévias sobre o tema que a gente está, isso também ajuda a gente a posicionar aquilo mais para aqui ou mais para lá, porque, veja, na minha compreensão, e Wanda pode me corrigir, Wanda faz um inventário, tá? Ou seja, todos nós vamos fazer inventário quando a gente fizer a leitura exaustiva, não necessariamente desmembrar, porque o desmembramento, como o Wanda fez aí, é uma opção de categorização, da forma de organizar. Você pode fazer isso no próprio texto, né? A gente vai poder falar disso depois, mas a questão é, quando o Wanda chama de sentimento e decisões, muito embora isso emerge lá do empírico, isso também está na nossa compreensão prévia, né? A gente já lê com uma percepção semântica, entende? Então, quanto mais a gente lê, a gente vai conseguindo, né, Wanda, perceber esse semântico que emerge, mas a gente também está identificando porque a gente conhece. Porque se a gente tem pouca leitura, às vezes o campo semântico pode ficar muito pobre, porque a gente não tem um repertório rico para estar colocando as coisas em determinados lugares, entende? Claro, e ao mesmo tempo, quanto mais você tem isso, também corre o risco de você fragmentar demais. Então, para não fragmentar muito, às vezes você faz algumas concessões e funde. Aí, no caso, está chamando de campo semântico, mas em etapas posteriores, às vezes você vai ter que fundir algumas coisas para não ficar tão fragmentado, entende? Mas, assim, essa precisão, ela não vai existir, né? Ela vai ser sempre uma ponderação de coerência do analista. Entende? Aí observe aqui, Tiro para vocês. aqui está nesse campo, nessa unidade de contexto aqui, porque está sequenciada, né? Quando eu volto lá para ler ela toda, são coisas que acontecem, você não pode fazer nada. Quando você reage, você sente a pessoa ameaçada, você fica de mãos e pés atadas. Entre uns e outros ainda reage, ou seja, está muito relacionado com, quando fala de pessoa horrorizada por não fazer nada, por medo, é uma justiça lenta. Então, ela está falando aqui nessa impotência de não, dessa reação mesmo, de não fazer nada. Então, está relacionado com essa ação, decisão frente à violência. Não faz nada. Pode falar, Gabi. Eu estou vendo aí que tem frases curtas, né? Então, até onde eu encontrar sentido, eu posso parar, né? Assim, eu posso... Não precisa ser aquela frase extensa. Se a frase for curta, mas ela tiver um sentido, né? Não tem problema, né? Mas eu gosto de trabalhar mais com parágrafos. Essa daqui foi porque foi uma primeira entrevista ainda que foi a mais frágil, entendeu? Aí depois é importante a gente trabalhar com uma unidade maior. Eu vou mostrar para vocês depois a do outro lá, que eu já fiz Tem outras entrevistas também, porque eu trouxe só essa daqui, que essa daqui traz todas as unidades. Tem aqui o campo semântico, subcategorias, aquele mesmo quadro lá, aí a gente pegou tudo que era aqueles sentimentos, certo? Então a gente viu, tinha tristeza, e aí a gente identificou, né, em qual deles tinha.
medo, tinha insegurança, impotência, constrangimento, aí tudo que sofrimento, preocupação. E aí criamos a categoria Sentimentos de Familiares na Vivência de Violência Doméstica contra a Mulher. Então, foram todos esses sentimentos aqui. E depois a gente codificou, criou esse quadro para codificar. Então, sentimentos familiares, a gente juntou, né? Sofrimento, tristeza, angústia, amargura. CF sofre, 19. Medo e segurança, 10. Impotência. Então, essa questão do sofrimento mesmo foi bem forte, né? Relações familiares conflituosas, 63. Aí, e por aí vai, ó. Violência doméstica contra a mulher no contexto da intergeracionalidade. Enfrentamento da violência doméstica contra a mulher por familiares. Dar conselho, denúncia, tratamento álcool, drogas, religiosidade. Familiares vizinhos interferem na situação, familiar de violência, familiares não interferem na situação, acolhem a mulher, acolhem o homem, por aí vai. Entendimento de familiares sobre serviços assistenciais procurados pela mulher. E aí eu fui criando e voltando lá para contar, né? Quantas unidades tinha. E aqui, se eu disse que tinha, quantos aqui que tinha? Era, deixa eu ver, vou voltar aqui. Tinham 10 ou 19 de sofrimento, aí eu tenho que apresentar os 19 aqui, aí eu agrupava, certo? E colocava. Então, fiz isso para todas e depois o geral. Aí eu vou mostrar aqui para vocês, falta só a parte da categorização da análise de conteúdo aqui. Então, a gente fez o inventário de todas, das 11, o inventário das 11 aqui. É um projeto descortinando a subjetividade da transexualidade. Aí a gente trabalhamos também com frases não muito longas, né? Desde pequena, nunca me identifiquei muito com brincadeiras de meninos. Nunca me identifiquei com roupas de menino, foi uma coisa clichê. Eu sempre brinquei de boneca, sempre tive a infância um pouco privilegiada, tive um pouco de infância. E aí a gente foi identificando o campo semântico, também por cores, reconhecimento da identidade de gênero. Aí vem aqui. Aí também não precisa ser frases tão curtas, a gente pode... Porque depende do que você vai ler para ver se tem sentido ou não. Impactos negativos na saúde mental, depressão, transtornos mentais. Aí a gente, tudo que estava relacionado, a gente, vivência da transexualidade, facilidade, vivência da transexualidade, dificuldade, falta de apoio, necessidade de garantir direitos. Eles falaram muito sobre essa questão dessa necessidade de garantir direitos, a vulnerabilidade, eles estavam expostos. Azulzinho, saúde pública, tudo que falar de saúde pública, né, do acesso à saúde. Isso aqui é o campo semântico do que estava falando, impossibilidades. A gente fez de todas, né, inventário das 11. Aí depois a gente vem aqui para subcategorias e categorias. Da mesma forma. Então, vivências na infância, o campo semântico era reconhecimento da identidade de gênero, né? Não necessariamente esse campo semântico tem que ser a categoria ou a sub. Então, reconhecimento da identidade de gênero ou campo semântico. E aí nós trouxemos uma das subcategorias vivências na infância e a categoria vivências e descobertas na identidade de gênero. Influência externa, descobertas, aceitação, a sub, né? Tudo relacionado a essa vivência. A influência externa, de novo, aqui, acho que tem que juntar aqui. Aí vem aqui, vivências, a questão dos impactos negativos na saúde mental, depressão, porque a gente ainda está ajustando. Aqui tem vivência de sentimentos negativos, transtornos mentais, rejeição, angústia. Aí tem vivência da transexualidade, facilidade. Aí, subcategorias, apoio familiar, falta de apoio, aí a gente está ajustando, entendeu? E aí, aqui ainda não está finalizado, não, a gente está arrumando. E aí, depois, a gente juntou tudo nesse quadro, que a Amanda leu, que ela validou, né, também E aí trouxemos todas, por exemplo, de 1 a 11, de todos, que falavam das vivências na infância e relações sociais. Está tudo aqui, ó.
Todas que é o tanto que estava relacionado a 11. Conflitos no reconhecimento da identidade de gênero. A gente colocou aqui. Sentimentos descobertos, aceitação. Aí a gente... Ó, olha o tanto. Observa esses parágrafos maiores, tá vendo? Porque às vezes a pessoa está falando e contextualiza, então não dá para eu pegar só um pedacinho e trazer, eu tenho que trazer o trecho todo, o parágrafo todo. Aqui é o maior, tá vendo? Não está tão... Impactos negativos na saúde mental e sentimentos negativos na vivência da transexualidade. Aí vem julgamento, tristeza. Estamos em fase ainda de revisão desses títulos aqui, né? Porque tem que dar uma melhorada. Tentativa de suicídio, rejeição, resistência ao acompanhamento psicológico, rede de apoio na vivência da transexualidade, apoio da família e amigos. Olha o tanto de todos, nós agrupamos no quadro com os 11, a resposta dos 11. Aí a gente falta agora só codificar e colocar a quantidade. As conquistas, por aí vai. Foram 53 páginas aqui de categorias e subcategorias. Falta de apoio familiar e social na vivência da transexualidade. Falta de apoio familiar. Olha o tanto. Falta de apoio social. Vulnerabilidades e violências vivenciadas por pessoas trans. Preconceito e exclusão social. Transfobia e violência. Olha o tanto. Para aqui, que ele contou na história, né? Aí eu não posso fragmentar uma frase, eu tenho que pegar a história toda, que é para entender, né, a questão do contexto. Às 11. Exclusão e dificuldade de acesso à educação. Olha para aqui. Falta de oportunidade e dificuldade de acesso ao mercado de trabalho. Evitar conflito diante das situações de transfobia, porque teve uma que trouxe isso, e é importante a gente trazer, né? Já ela acha que deve ser de outra forma, ter outra visão. Desentendimentos, constrangimento, necessidade de garantia de direitos das pessoas trans. Elas abordaram, as pessoas falaram muito sobre isso. Que tem dificuldade na retificação do nome social, necessidade de respeito à identidade de gênero, necessidade de acesso à harmonização, aí vem dificuldade de uso do nome social, processos burocráticos na emissão do nome social, necessidade de garantia de direitos e oportunidades, vivência das pessoas transexuais no contexto da saúde pública, aí teve a parte da saúde, desrespeito dos profissionais de saúde e a falta de capacitação. Aqui as unidades, tá vendo que não são pequenas. Dificuldade de acesso ao tratamento de saúde, receio em buscar atendimento. Ao tanto. Hormonização, automedicação e a falta de orientação adequada. Tudo isso está aí a questão do acesso à saúde, né? Importância do SUS, Sistema Único de Saúde, também elas trouxeram essa importância do SUS. Cirurgia de redesignação. Custo elevado e falta de assistência especializada. Ausência de desejo sexual. A experiência das pessoas transexuais no contexto da prostituição, que a gente nem colocou prostituição mais, do trabalho sexual. A gente corrigiu. Uso do corpo como ferramenta de trabalho. Tem aqui inserção no trabalho informal, que a gente identificou também, que apesar de elas terem dificuldade de acesso, e a maioria elas conseguem aqui no trabalho que consegue é informal. Também tem os desejos almejados. Outras descrições. A gente não conseguiu agrupar. Aí estamos aí finalizando essa pesquisa, esse relatório aqui. E aí eu deixo aberto agora para questionamentos. Eu já quero começar num questionamento, quero fazer um destaque, que eu já assisti essa aula umas 4 vezes, né, Wanda? Mas eu achei que agora, com essa experiência da transexualidade,
deu mais adensamento nas as categorias, não é? Eu acho que para mim, eu não sei se para os alunos, né? Porque quando está se aproximando, às vezes a gente ainda tem muita coisa para perceber. Mas, assim, temas bastante complexos também ajudam a gente a ter possibilidade de categorizações mais amplas, não é? Porque, às vezes, se você tem uma temática, assim, vamos dizer assim, mais básica, isso não tem a ver com ruim, mas mais básica, mais cotidiana, essas categorias são sempre as mesmas, assim, né? E a gente acaba se repetindo. Mas quando a gente vai para temas muito complexos, né, temas mais sociológicos, temas mais, né, que mexem com essas questões da transformação humana, da concepção mesmo, né, da questão do gênero, por exemplo, acho que isso atiça tantas questões, tantos núcleos de sentido, né, que você faz uma categorização muito abrangente, assim, abrangente no sentido assim que abrange muitas coisas, não no sentido de ser genérica. Eu achei muito bom, tá, nesse sentido. Só queria fazer esse destaque só para compartilhar com você. Na verdade, eu posso depois posso até substituir agora. Ali porque foi a primeira entrevista, as outras, eu trabalhei nessa perspectiva também, na mesma perspectiva aí dessa outra entrevista da tese, né? Porque aquela dali conseguiu trazer todos os núcleos de sentido, mas foi a primeira que eu falei que foi bem frágil, bem elementar, a primeira entrevista, que a minha orientadora volte a campo e faça entrevista. Bem feito. Tanto que acho que só deram 4 páginas e as outras 15, 20 páginas. E aí a gente começou a trabalhar também com unidades maiores. Essa perspectiva. Por exemplo, aí você termina que você fica com um banco de dados grande e você pode explorar a categoria por inteiro e também você tem a possibilidade de trabalhar subcategorias. Agora a gente está trabalhando dentro desse recorte de saúde mesmo, a gente tem várias opções. Você tem a opção de você se aprofundar em hormonioterapia, a questão da automedicação, e suas complicações, porque a gente tem muitas unidades ali. E você observa que a maioria houve recorrência, sim, houve uma recorrência bem, né, interessante, não foi um ou dois, foram um ou dois participantes, ou uma ou duas unidades de registro, foram várias. Então, dá para você mergulhar realmente para entender melhor. E aí, eu queria que vocês colocassem o que é que vocês acharam, o que é que da análise de conteúdo. Posso falar? Pode sim, fique à vontade. Sim, duas coisas. A sensação de que é um negócio muito complicado, né? Assim, a primeira vista, eu estou meio assustado aqui, sinceramente. E outra coisa, assim, eu já até discuti isso em sala, na aula do professor Adriano. Quando eu leio as coisas, os textos sobre pesquisa quadri, parece que, assim, trazem como uma novidade, né? Algo novo, né? Mas não é tão novo assim, né? Isso não é tão novo, porque é o que você trouxe aí para aplicações lá. Tudo bem que não era com o mesmo caráter crítico, né? Mas, assim, é um negócio velho, antigo, né? E a gente parece, assim, pelo menos para mim, parece que é uma coisa nova, que está começando agora, né? Há pouco tempo, sei lá, desse século, do século passado, final do século passado para cá. E não é, né? Verdade. Assim, quando a gente lê o livro, por mais que a gente leia, mas lá não existe, assim, explicando. Fala as etapas, mas, assim, de uma forma mais prática e concreta, como eu apresentei aqui. Vocês não conseguem perceber, entendeu? Então, por exemplo, eu trabalho dessa forma porque é um grupo sistematizou e organizou dessa forma. Mas, como o professor Adriano falou, não necessariamente vocês precisam trabalhar com essas tabelas, entendeu? Essa forma. Existem várias opções. Até a professora Denise Oliveira mesmo, ela já tem outra, ela já trabalha de outra forma, entendeu? Esses quadros, essa forma dessa categorização. Então, assim, existe essa flexibilidade. Agora, o importante é não se afastar tanto, né, da técnica em si, para você não ficar, tipo assim, inventando, não é isso? Você tem que seguir, tem uma linearidade, tem que ter um fio condutor de como você tem que realizar, quais as questões que você, por exemplo, as questões que você precisa estar considerando, todo o seu corpo, a exclusividade, né?
essa homogeneidade, essa questão de identificar o que está manifesto, mas, ao mesmo tempo, buscar o que está latente, identificar essa inserção sociocultural, política, ideológica desses participantes, quando trazem para a gente, até porque existe uma necessidade de a gente trazer uma criticidade nessa interpretação, nessa análise, né? Então, não adianta só ser descritivo. O objetivo não adianta só descrever aqueles resultados, os participantes disseram que tinha necessidade de direitos. Sim, e daí? Né? Tem que ter... Quando eu preciso olhar para aqueles dados de uma forma crítica, eu preciso olhar para aqueles dados de uma forma de que aquele participante ele tem essa necessidade de direitos, e qual o contexto dele, qual é a exceção dele, o que é que está imbricado. Então, por exemplo, quando eu vejo cá a questão dessa inserção no mercado de trabalho, dessa dificuldade de acesso ao mercado formal e essa inserção no mercado informal, eu também tenho que fazer essa correlação com essa dificuldade de acesso à educação. Por que essa dificuldade de acesso à educação? Porque essas pessoas vivenciavam transfobia, preconceitos, violências, e que não permitem. Então, o tempo todo fazendo isso no contexto que existe essa necessidade de rever essas práticas, rever essas políticas, e aí a gente vai fazendo toda essa contextualização. E para a gente foi assim, muito importante. Eu achei engraçado que no dia nós fizemos o segundo chá das belas, foi um evento, né, um chá assim da tarde, e foi bem participativa, foram alguns participantes, foi o presidente da associação que nos conduziu, né, ao acesso a essas pessoas. Foi na Casa das Mulheres, onde a pesquisa foi realizada, que é um equipamento social que acolhe mulheres em situação, mulheres trans, né, e mulheres em situação de violência, LGBTQIA+, e meu esposo falou assim, gente, eu cheguei tão feliz, gente, meu esposo falou assim, gente, eu nunca tive tão feliz assim, por uma coisa tão simples, porque para aquelas pessoas foi tão significativa essa devolutiva, eles se sentiram, assim, com espaço de fala, de valorização, e perceberam o nosso empenho como grupo, com o nosso compromisso, junto com tanto a associação, quanto com a Casa das Mulheres, para buscarmos, vamos procurar os órgãos, todas as secretarias aqui de Jequié, para estar cobrando a atividade nessas políticas, porque está lá dizendo que os profissionais não estão capacitados para atender, que os profissionais não respeitam o nome social, que os profissionais, eles evitam procurar os serviços, que não tem um endocrinologista, a automedicação está aí forte, e as consequências estão sendo apresentadas para a gente. A questão em todos os níveis, de educação, de trabalho, de saúde, já definimos para todas as secretarias, e aí para isso a gente faz essa análise. Foi assim, tão maravilhoso, eu nunca me senti numa pesquisa, nem na minha tese, tão vendo a relevância da pesquisa, dos achados, da devolutiva, e que fez tanta diferença já nesse primeiro momento, que a gente nem começou ainda a correr atrás, entendeu? Então, é algo que vale a pena. E com a técnica de conteúdo, que às vezes tem pessoas até que tem algumas pesquisas, vamos fazer agora só com soft, só com Iramutec, mas olha a importância, foram 11 participantes, e que foi assim, bem, bem relevante mesmo. Trouxe um retrato dessa vivência. O título da pesquisa, Descortinando a Subjetividade da Transsexualidade. Então, nós descortinamos essa subjetividade a partir dessa vivência, né, da transsexualidade dessas pessoas, dizendo como é viver transsexual, ser uma pessoa transsexual, e começar a vivência aqui no nosso município. Eu queria atravessar as falas, se me permite, Marcos e Gabriela. Não é um desrespeito, não, só para colocar uma coisa. Eu acho que, assim, que Wanda faz uma coisa, e eu já falei isso em sala, que, assim, o que Minayo fala, assim, ela mostra a alquimia da análise. Então, é fácil falar de análise, deixando isso um pouco submerso, um pouco assim, adivinha como é que eu fiz, né? E aí, às vezes, as pessoas realmente tiveram uma trabalheira realmente por trás, e fizeram, só não
não se organizaram para mostrar tudo o que fizeram, mas a gente também tem, a gente sabe muito disso, pessoas que não fazem um conjunto de etapas, né? Vocês podem fazer diferentes, isso é uma outra coisa, mas tem pessoas que não fazem várias etapas, elas fogem da análise, de fato, e aí vão pescando uma coisa ou outra e vão falando, e aí a análise ela fica pobre, não porque a pesquisa foi ruim, mas porque o processo analítico não foi cuidadoso ou assim, foi assim, preciosista no sentido da necessidade de sistematização, né? Aí diria uma outra coisa, Amanda, se você me permite, você está falando, porque eu fiz análise de conteúdo, e análise de conteúdo, ó, o que ela consegue produzir. Mas eu acho que tem uma coisa que você esconde, aí você esconde uma certa alquimia, que é o seguinte, Wanda é dialética. Se Wanda não fosse dialética, ela fosse uma pessoa mais positivista, né? Ela fosse muito mais moldada, muito pouco provável surgiriam categorias mais críticas, né? Porque isso também tem a ver, do ponto de vista da reflexividade, com o posicionamento do pesquisador. Então, assim, uma pessoa que pesquisa muito implicada, numa pesquisa que é implicada por natureza, ela vai ser tão mais criativa quanto o pesquisador também for criativo. Isso não tem para onde escapulir. E você só vai conseguir produzir isso, se você não tem isso como a sua natureza formativa, com a leitura, porque a leitura é que vai te transformar numa pessoa, vai te dar a instrumentalidade, vamos dizer assim, para você adquirir essa possível dialética, né? Que isso não se adquire pura e simplesmente, né? Ela é um certo posicionamento ético-político, né? Ser dialética. Então, eu acho que Wanda, ela parte da formalidade inicial da análise de conteúdo. Isso não é elogio, não, é uma constatação para a gente pensar na nossa formação. Ela parte de uma formalidade da análise de conteúdo, mas ela, para os padrões de Minayo, ela estaria muito mais na hermenêutica dialética, né? Agora, a sistematização é a partir da análise de conteúdo. Eu vejo assim, claramente isso. Mas, assim, desculpa ter cortado, né? Fala aí, Gabi, Marcos. Não, eu queria só agradecer mesmo, né? Dizer que foi uma aula maravilhosa e que, para mim, foi, assim, essencial. Me ajudou muito, tenho certeza, né? Que vai me ajudar mais ainda. Eu fiz as anotações aqui para eu recorrer a elas quando eu tiver dúvida. E queria te agradecer mesmo. Eu estava muito ansiosa por esse momento, né? E, assim, eu constatei hoje a certeza de que, de fato, iria me ajudar. Então, agradeço muito, você é muito didática, de fato, a gente consegue compreender a dimensão da sua pesquisa, que é muito interessante mesmo, o Adriano falou, né? Muito relevante para a sociedade como um todo, porque não só para o público que está sendo trabalhado, mas também para uma contribuição geral mesmo para a sociedade, né? Para que ela possa entender, de fato, todas essas nuances da pesquisa e como isso influencia na vida das pessoas, né? De forma ou positiva ou negativa. Então, queria agradecer muito, viu? Dizer que você pode assim, carregar para você que você foi importante para mim, viu? Nesse processo que eu estou da minha análise. Eu vou voltar tudo que eu já fiz e vou refazer, falar a verdade. E eu fiquei preocupada também, porque eu vi a trabalheira que é. Acho que agora que eu tive a dimensão, assim, porque como a gente vai fazendo por etapas, tem etapa que a gente não chegou ainda, né? Então, assim, visualizando o que eu tenho pela frente agora, eu me preocupo como Marcos, diante da complexidade também que é trabalhar com a minha temática, por conta do volume também que eu tenho para poder trabalhar. Mas vamos arregaçar as mangas e continuar, né? Obrigada, viu? Com Deus. E assim, tem que trabalhar com parágrafos, né? Quanto maior, melhor. Siga a Minayo. Professor, eu não quero abusar da boa vontade, porque a gente já está com 2h30, né? E cansar, como não seria delicado, mas assim, eu peço desculpas assim, se por acaso eu não conseguir transmitir bem o que eu estou querendo dizer, e de forma alguma o julgamento ao seu trabalho, mas assim, a gente viu alguns casos, né, de evolutivas que não foram tão felizes, né? As pessoas não ficaram muito satisfeitas com os resultados, né? E assim, é uma coisa que tem me preocupado, a gente, não estou falando que isso aconteceu no seu trabalho, tá? É uma dúvida mesmo, tá? Assim, a gente fala tanto, né, dessa verticalidade da relação do pesquisador, do profissional, né, com a população, essa coisa assim como no seu caso, você foi pontuando o que eles disseram, né, mas essa coisa, esse limite o que eu achei que ele falou, né, e assim, às vezes
essa coisa de pensar que os entrevistados, os participantes, eles não têm uma dimensão da vida deles, né, do cotidiano deles, e que eu é que vou trazer esse esclarecimento, né? Essa prepotência do pesquisador, né, esse limite, isso é uma coisa complicada, assim, nesse trabalho seu, como é que lida com isso? Na verdade, esse trabalho, ele partiu de uma parceria. É como se fosse assim, a própria associação estava clamando por uma necessidade de evidências científicas, entendeu? Eles, nesse termo mesmo, para que eles pudessem se embasar e mostrar, porque mostrar aos gestores, principalmente em nível municipal, para essa garantia. E aí eles precisavam, a gente não tem nada que possa garantir, só mesmo dessa fala. Então, para eles, assim, eles viram. Tanto que o próprio presidente da associação é que fazia contato com as pessoas, que ia comigo para a Casa das Mulheres, junto com essas pessoas, para eu fazer a coleta, entendeu? Então, assim, e a Casa das Mulheres acolheu, então, a única dificuldade que eu tive de acesso foi por conta da especificidade, da questão do trabalho, da questão, porque geralmente são pessoas que trabalham à noite, né? Tem a questão do trabalho sexual, tem a questão de que viajam muito, do acesso, realmente, para que eles pudessem, mas assim, eu não vi dificuldade nenhuma, muito pelo contrário, é como se a gente estivesse sendo, eles estavam vendo a universidade, a academia, pelo menos o olhar que a associação daqui tem, a academia como uma parceira para que pudesse subsidiar a luta, né, pela garantia desses direitos. Então, assim, e acredito que a gente ainda vai colher muitos frutos, porque foi desenvolvida a pesquisa nessa perspectiva mesmo, de contribuir, e não o julgamento, muito pelo contrário. E toda a análise ela foi fundamentada na questão teórica, né? Então, os estudos, nós apresentamos vários estudos, nós não apresentamos só resultado, falas, nós apresentamos a devolutiva, ela foi como se a gente estivesse apresentando uma dissertação mesmo, né? Na parte principalmente a parte dos resultados, fundamentada, discutindo, trazendo outros estudos que reafirmam isso, ou que trouxe algo diferente, que corroboraram, né, com a pesquisa. Então, foi mais nesse sentido mesmo, de parceria. De somar, né? Porque o nosso grupo de pesquisa, ele trabalha com toda forma de violação de direitos humanos. E nós trabalhamos na perspectiva de fazer pesquisas e a gente se cobra muito. Nosso grupo como um todo, né? Todas as docentes, todas as pesquisas que nós fazemos, nós precisamos dar uma devolutiva, e que essa devolutiva, ela vem, geralmente, em forma de extensionista, algo que venha, a partir daqueles resultados apresentados, trazer uma mudança. Então, por exemplo, a tese da professora Juliana mesmo, ela percebeu a necessidade de capacitar os profissionais da estratégia da família, da atenção primária à saúde, para esse enfrentamento da violência. Porque os resultados mostraram que os profissionais não notificavam, viam a notificação como denúncia, vários itens. Então, nosso grupo criou um projeto de extensão, e nós capacitamos em 2023, 2024, 30 equipes de saúde da família, tá? E não foi assim todo mundo de vez, não. No máximo 2 equipes, e mais ainda as outras equipes das unidades básicas, né? Saúde, e foi assim, agora eles já estão começando a notificar, eles já estão percebendo outro olhar em relação a esse enfrentamento da violência, tudo resultado de uma pesquisa, entendeu? Que a professora Juliana, depois eu vou ter a oportunidade, que eu fico orientadora da pesquisa dela, e ela é vice-líder do grupo agora comigo, então, vocês vão ter a oportunidade de conhecê-la. É mais nessa perspectiva, a pesquisa foi nessa perspectiva. O nosso compromisso foi esse, né? E agora a gente está fazendo uma de rede, quase rede, né? Com os serviços da rede de enfrentamento à violência e a rede de assistencial. Nessa perspectiva, porque o que a gente percebe, a partir das pesquisas que já realizamos, é que existem serviços que enfrentam a violência, mas esses serviços no nosso município estão desarticulados, eles não conseguem realmente trabalhar em rede, para que a gente possa ter tipo assim, a gente precisa dessas evidências, vamos estar fortalecendo, né, cada vez mais, e aí tem as dissertações e teses também, que fazem parte do projeto maior, para que a gente possa, daí,
ter essas evidências e mostrar no município e fazer um trabalho com a rede, para ter um trabalho realmente em rede, para que essa mulher ela não fique sendo revitimizada, que a cada serviço, que ela não conheça os serviços da rede, entendeu? Então, a gente está nessa perspectiva. Eu vi aqui nos comentários, Wanda, assim, várias pessoas, né, se manifestaram, Nara, e, né, agradecendo a sua participação. Não sei se alguém quer colocar uma fala a mais, mas se não quiser, assim, alguém quer colocar alguma coisa a mais? Não. Então, assim, eu, em nome da turma, Wanda, e aqui do programa de pós-graduação, queria te agradecer mais uma vez por essa participação. Eu vou só desligar a gravação, mas não vamos sair ainda não, porque aí a gente faz uma foto e aí a gente fecha a aula, pode ser? Mas muito obrigado a todos que estiveram aqui na aula. Deixa eu só fechar aqui.